E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores imobiliários e hoje nós vamos analisar mais um fundo imobiliário. Eu digo mais um fundo imobiliário porque eu já analisei um fundo imobiliário lá no canal do Pitch. Então, se você ainda não assistiu o vídeo sobre XPML, ele vai estar aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre GGRC, um fundo imobiliário também de logística, então é do mesmo segmento que o XPML, e ele teve uma nota bem parecida com a do XPML, só que com alguns indicadores bem diferentes, e a gente vai ver hoje o que ele tem de diferente do XPML, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, dividendos. Vamos analisar os dividendos de GGRC. O dividend yield do GGRC, no momento em que eu fiz o Snowflake, era de 6,3%. Esse indicador, é claro, ele está anualizado. E se comparado ao meu parâmetro, que eu sei que é alto, de 8%, ele não passou. Depois, comparando com a média do segmento, ele passou, ele ficou acima de 6,24%, que é a média do segmento. No quesito crescimento de dividendos, ele não passou em nenhum. No crescimento de um ano, ele quase passou, ele ficou com 0,9%, sendo que o meu parâmetro é de 1%. Isso significa que em um ano o dividend yield do fundo cresceu, mas não cresceu significativamente, cresceu muito pouco. E você pode ver aí que o crescimento em 3 anos e em 5 anos são iguais, por quê? Porque o fundo não tem 5 anos de história, né? Ele tem menos do que 5 anos, então eu copiei no crescimento de 3 anos para o crescimento de 5 anos. O crescimento médio de 3 anos do segmento é 1,33, então o fundo também não passou. E os dividendos do fundo não cresceram ao longo do tempo, por isso que em dividendos o GGRC ficou com apenas 12,5%. Quando a gente parte para o operacional, e aí o operacional, a intenção dessa parte dessa análise é ver como é que o fundo se dá, como é que os imóveis do fundo estão, se ele está bem saudável financeiramente. Isso é óbvio que não é muito preciso para fundo de investimento imobiliário, porque fundo de investimento imobiliário não tem dívida, então meio que agrupa toda a questão de rentabilidade, lucratividade, saúde financeira que a gente vê em ações, isso está tudo agrupado aqui no operacional do fundo de investimento imobiliário, tá? E a primeira coisa que eu analiso é a quantidade de imóveis, isso é muito importante, porque eu não quero fundos de investimento que estejam muito dependentes de um só imóvel. Quanto mais imóveis em mais estados, e esse é o segundo parâmetro, quantidade de estados também em que os imóveis estão inseridos, isso é muito importante porque se, por exemplo, tem um fundo que só tem um único prédio e aí vem a prefeitura e decide bloquear a rua do prédio, o fundo imobiliário não vai conseguir rentabilizar naquele mês, por exemplo, naquele período em que a rua ficou fechada. Então, isso não é legal. A maioria dos contratos vence em. Esse indicador é muito interessante porque eu quero ver como é que tá os contratos do fundo, se ele fez contratos muito longos, muito curtos. Isso é muito interessante a gente analisar. E é legal também que nas informações trimestrais do fundo, você tem essa informação bem definida de quantos meses os contratos do fundo vão vencer. O meu parâmetro é de 35 meses, por quê? Porque nessa informação trimestral você só tem a informação se até 36 meses, então até 36 meses você consegue saber pela própria informação trimestral, e nesse caso o fundo ele tem contratos que vencem acima de 36 meses, por isso que ele passou nesse indicador. A taxa de vacância ficou em 0%, então significa que não tem nada vago, isso é muito positivo. Só que como não cresceu nos últimos 3 meses ou um ano, porque obviamente anteriormente era 0% também e agora é 0%, então não cresceu, ele tomou um zero. E aí é importante falar o seguinte, que em alguns parâmetros aqui, o Snowflake ele não vai ser 100% preciso. Tem muita gente que comenta falando, mas tal parâmetro com tal parâmetro não faz sentido, para mim isso não funciona e tudo mais. E é importante ressaltar que o Snowflake ele tem a minha cara.
Eu que escolhi os parâmetros do Snowflake. Você pode escolher parâmetros diferentes, não tem problema nenhum. Tá? Então, se você acha, por exemplo, que um fundo de investimento imobiliário que teve 0% hoje, 0% nos últimos 3 meses, 0% no último ano, que isso deveria ser muito positivo, você poderia, ao invés de usar como parâmetro o maior que, você poderia utilizar maior ou igual que 0% ou que o último parâmetro para o fundo, tá? Então você pode fazer esse ajuste e em breve eu lançarei um curso sobre Snowflake e lá eu te mostrarei como que você pode fazer isso na prática, certo? Depois disso a gente analisa patrimônio líquido e percentual do patrimônio líquido em caixa. Isso é muito importante saber qual o tamanho do fundo e como que o fundo está lidando com o dinheiro dele, como é que está a liquidez do fundo, se ele está se preparando para fazer uma aquisição, por exemplo. Eu utilizei aqui como parâmetro 5% de caixa para o fundo, eu acho que 5% é adequado. E se o fundo ele tem muito mais do que 5%, como é esse caso aqui, que o fundo tem 11,54%, isso pode significar que o fundo pretende fazer uma aquisição em breve. E isso é positivo, obviamente, né? Então, quanto mais dinheiro o fundo tiver em caixa, melhor. E aí tem aquela questão, o fundo ele é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos dele. Esses outros 5% ele pode distribuir ou ele pode manter em caixa. Se o fundo decide manter em caixa, ele vai mantendo 5%, 5%, 5%, até que ele consegue formar uma reserva legal para quem sabe fazer uma aquisição. E aí ele pode também decidir fazer uma nova emissão de cotas e aí captar mais dinheiro para fazer uma grande aquisição, caso esse dinheiro em caixa não seja suficiente. Mas já é interessante a gente analisar quanto que o fundo tem em caixa. Na parte de crescimento, a gente vai analisar basicamente como é que está o patrimônio líquido, se está crescendo ou não, e aí analisa tanto o patrimônio líquido propriamente dito, quanto o valor patrimonial da cota, aqui está o valor patrimonial por ação, mas poderia ser VPC também. E a gente vai analisar também o crescimento de ativos e receita. É importante que seja receita derivada de aluguéis, porque fundos imobiliários têm outras receitas, principalmente quando eles fazem vendas de imóveis, e essa receita pode distorcer todo o parâmetro que a gente quer analisar. Porque se um fundo imobiliário vendeu um imóvel, tudo bem, ele teve uma grande receita num determinado período, só que essa receita é não recorrente. Então a gente quer uma receita recorrente, que é a receita com aluguéis, propriamente dito, do imóvel, tá? Então a gente analisa se a receita com aluguéis está crescendo ou não ao longo do tempo. E por último, a gente vai para o valuation. O valuation, eu analiso duas coisas, basicamente. Primeiro, o valor patrimonial do fundo imobiliário comparado com o preço dele. E segundo, eu vou analisando o fundo com ele mesmo e com o restante do segmento para fazer um valuation por fluxo de caixa descontado. Aqui, se você já viu os snowflakes de ações, você já tem uma noção do que eu estou falando, mas basicamente para fundo imobiliário, a grande diferença, que é o grande fator de crescimento de um fundo imobiliário, é o preço do aluguel e a taxa de vacância, certo? Se um fundo imobiliário ele tem um aluguel fixo ao longo do tempo, ele tem uma vacância fixa ao longo do tempo e ele não compra nenhum imóvel novo, isso significa que ele não vai crescer, tá? Ele vai ficar estagnado e aí você tem que analisar se o preço condiz com o valor do fundo. Só que aqui a gente compara, primeiro, o preço de aluguel médio do segmento. Então eu faço uma análise de como é que está o segmento, no caso de logística, quanto que é o metro quadrado desse segmento. E a taxa de vacância, eu utilizo a média do próprio fundo. Então, enquanto lá nas ações eu fazia o comparativo do ROI do segmento e o crescimento de lucro líquido da ação, aqui eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que com outros indicadores. Então eu utilizo o preço médio do aluguel do segmento e a média de vacância do próprio fundo, para eu poder saber qual que é o valor justo desse fundo imobiliário. Também tem mais um fator, que é o fator mercado.
Nesse fator mercado, eu analiso como é que está a liquidez diária do fundo, isso significa quantas cotas são negociadas por dia, como é que está a taxa de administração e os demais custos do fundo, e se esse fundo participa ou não do IFIX. O IFIX, para quem não sabe, é o principal índice de referência dos fundos imobiliários, é como se fosse o Ibovespa de fundos imobiliários, tá? Então eu quero fundos que participem do IFIX, até porque todos os parâmetros que eu analiso aqui de segmento, eu analiso apenas fundos imobiliários do próprio segmento que estejam no IFIX. Então eu pego apenas os fundos do IFIX para fazer essa análise. Quando o fundo não está no IFIX, essa análise fica um pouco mais complicada, porque normalmente é um fundo que não tem ou uma liquidez muito boa ou um patrimônio líquido muito considerável, tá? E aqui, de novo, nessa média de custos do fundo, vai entrar não só o custo da administração. Então, muita gente me pergunta, mas dependendo do tamanho do fundo, é claro que o custo para administrar o fundo vai ser maior. Sim e não, porque existem outros custos que não são tão variáveis assim, né? Existem outros custos que o fundo precisa ter, que mesmo ele crescendo, ele consegue manter um custo mais baixo. Por isso que eu utilizo como parâmetro R$ 800 mil na média mensal de custos de um fundo, tá? Eu acho que isso é um parâmetro bem adequado, principalmente se você pegar as médias dos segmentos dos fundos, tá? E aí, quando a gente compara isso com a taxa de administração, a gente pode ter uma análise boa se o fundo é caro ou barato. E aí, caro ou barato não no sentido de valuation, mas no sentido de administração, né? Se a administração ela é eficiente, né, em gerar retorno ao cotista, ou se a administração custa muito, né? Se o retorno que o acionista tem é muito mitigado pela administração do fundo. Bem, basicamente era isso que eu queria falar por hoje. O vídeo ficou mais curto. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, por favor, clique em curtir e compartilhe para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Valeu!